Fala, crias, seus lindos, Barbudinho da Vila na área. Estamos aqui para falar de Cartola. Somos os crias do Cartola. E na rodada 8, a nossa pontuação não foi a esperada, porém ficamos acima da média dos cartoleiros, né? Só para ilustrar as nossas dicas aqui, né? A gente colocou como as melhores opções para o ataque do Botafogo. Não confiamos pelo Tiquinho não jogar, mas o ataque do Botafogo brilhou, né? Idem para o meio-campo de São Paulo, colocamos aqui também, baseado nos cruzamentos de scouts, que o meio-campo do São Paulo seria a melhor opção da rodada. Porém, eram jogadores também não confiáveis, né, no decorrer de todo o campeonato, mas brilharam também. A gente falou sobre o Léo Jardim, né, que o Fortaleza cedia no mínimo 5 defesas, ele só tomou o gol após, nos acréscimos, né? E ainda assim fez uma pontuação muito boa. E destacamos a questão do Juninho, estamos aqui, que o Juninho Capixaba era a melhor opção de lateral na rodada. E mitou, né? A gente sempre gosta de lembrar que aqui a gente dá as melhores opções baseado em cruzamento de scout. Por isso a gente pede para que vocês não copiem nosso time. Porque nosso time a gente não coloca apenas jogadores baseados em no estudo. A gente também considera os confrontos e etc. Né? Então, assim, você analisa o que foi passado estatisticamente, observa os confrontos e usa também a sua intuição. Né? Vamos ao que interessa, vamos às dicas da rodada número 9, né? Uma rodada muito difícil. Né? A gente vai começar falando aqui de 5 confrontos que a gente destacou. Né? Santos e Inter. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, teve uma vitória para o Santos, uma vitória para o Inter e 5 empates. Cada time não tomou gol em apenas uma partida. Tá? O Santos conquistou 3 nesse campeonato. O Santos conquistou 3 SGs em casa e o Inter cedeu 2. Então, a defesa do Santos é uma boa para a rodada. Tá? O confronto número 2 é Fortaleza e Bahia. Os últimos 5 confrontos entre ambos foram 3 vitórias do Fortaleza e 2 vitórias do Bahia, nenhum empate. Em 2 jogos, apenas o Fortaleza não tomou gol. Nesse campeonato, o Fortaleza conquistou 2 SGs em casa e o Bahia cedeu 2. Então, assim, a defesa do Fortaleza também é uma boa para a rodada. Tá? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Uma vitória para o Cruzeiro, um empate e 3 vitórias para o Galo. Só em um jogo o Galo não tomou gol. Ok? Nesse campeonato, o Galo conquistou 2 SGs fora e o Cruzeiro cedeu 2 em casa. Né? Então, assim, atento para a defesa do Galo, que pode dar alguma surpresinha aí. Né? Fluminense e Bragantino. Os últimos 5 confrontos foram 3 vitórias para o Fluminense, um empate, uma vitória para o Bragantino. O Fluminense conquistou 2 SGs em casa nesse campeonato. E o Bragantino não cedeu nenhuma fora. Ele tirou o SG de todo mundo fora de casa. Apesar disso, e apesar da fase do Fluminense, a gente considera também a defesa do Fluminense uma boa. Palmeiras e Curitiba. Esse é o melhor jogo, né, em termos de confronto da rodada. Né? Nos últimos 3 jogos, pasmem, foram 3 vitórias do Palmeiras e 2 vitórias do Curitiba. O Palmeiras só não tomou gol em 2 jogos. Nos outros todos, o Palmeiras tomou gol. Tá? É sempre um confronto difícil contra o Curitiba. Porém, o Curitiba está muito mal. Agora,
Um detalhe, o Palmeiras não conquistou nenhum SG em casa esse ano, enquanto o Curitiba só cedeu um SG. Então, apesar do confronto ser muito favorável, estatisticamente, joga contra o Palmeiras. Mas, apesar dos pesares, a gente está tentando ir na lógica do confronto. Então, eu vou passar aqui para o nosso quadrinho. Cartola. Nossa pranchetinha aqui para escalar o time. Como a gente está falando dos confrontos, eu já vou estar indo direto nos treinadores. Vamos lá. Ser o melhor confronto, a gente vai estar colocando o Abel Ferreira de treinador, tá? Porém, a gente indica o Vojvoda do Fortaleza, porém está precisando de muito para valorizar. Se atente a isso, é quem não tem cartoletas. E o Fernando Diniz, do Fluminense. Também precisa de pouco para valorizar. E a gente acredita que o Fluminense vai ganhar em casa. Tá? Nós vamos passar para o nosso goleirão. Então, estatisticamente, as melhores opções no gol, baseado nos cruzamentos, tá? É o João Paulo dos Santos, o Everson do Galo. Essas são as duas melhores opções com base em estatísticas. Por que o João Paulo? Porque o Inter é o segundo que mais cede. E o Santos é o primeiro que mais conquista. Né? Então, nesse cruzamento, faz com que o Santos seja uma boa. Né? Seja uma das principais referências aí da rodada. E idem para o Everson do Galo, porque o Cruzeiro é o que mais cede. E o Galo é o segundo que mais conquista. Né? Em termos de gol, de goleiro. Então, são as duas melhores opções. Porém, a gente também indica para vocês o goleiro Fábio do Fluminense. Tá bom? Porém, o nosso goleiro vai ser o Everson do Atlético Mineiro. A gente vai fazer o hack no final. Tá ok? Vamos passar aqui para a nossa dupla de zaga. Mais uma vez, vamos falar de estatística. Estatisticamente, a melhor opção é a zaga do Fortaleza. Tá? Em segundo, tecnicamente empatado, é Palmeiras e Fluminense. Tá? Vou falar de um terceiro também para vocês. Por que o Fortaleza é o melhor? Porque ele vai jogar contra o Bahia, que em termos de média, é o que mais cede média para zagueiro. E ele está em primeiro também no quesito desarme. É o que mais cede desarme para o zagueiro adversário. Então, por isso, faz o Fortaleza ser a melhor opção de zagueiros. Tá? Com relação ao Fluminense, o Bragantino ele cede uma boa média aos zagueiros. Né? E também, ao lado do Bahia, é o que mais cede desarmes. Então, assim, fazendo essa junção desses dois scouts, faz com que o Fluminense também seja uma excelente opção para a zaga. O Palmeiras também tem uma excelente média aqui, porque além do Coritiba ceder até mais do que o Bragantino, ele também proporciona bastante desarme.
né? É o segundo que mais proporciona desarme zagueiros. Mas, somado a esse fato, nós temos a questão do melhor confronto. Né? A gente confia muito no Palmeiras para esse jogo, para essa rodada. Então, a gente acredita que o Palmeiras vai vencer e não vai levar gols. E com a ausência do Rafael Veiga, o Gomes passa a ser o cobrador de pênaltis. Então, por isso, a zaga dos Crias vai ser composta de Luan, e Gustavo Gomes. Tá? Será a nossa zaga. Nós vamos dar uma dica aqui valiosa para você nesse terceiro time, que é o Corinthians. Por que como uma opção excelente também para zagueiro? Porque o América é o time que mais, disparadamente, mais cede para laterais, isso somando laterais direitos e esquerdo. Mas esse scout é para lateral direito, tá? Para lateral direito, é o que mais cede disparadamente. E o Bruno Mendes, ele está jogando de lateral direito. Ele está compondo um terceiro zagueiro ali. Então, com isso, passa a ser uma excelente opção também. Sem contar que o Corinthians pode não levar gol. A defesa do Corinthians melhorou muito. Né? Então, assim, para a zaga são essas as opções. Para os laterais, vamos lá. Se a gente for considerar as estatísticas, a melhor opção para lateral, em primeiro, é o René, do Inter, isso somando melhor média cedida do adversário com cedimento de desarmes também, tá? Então, assim, a melhor opção é o René, do Internacional. Segundo, o Juninho Capixaba, do Bragantino, só que ele está precisando de muito para valorizar. Em terceiro, o Fagner, do Corinthians. E em quarto, o Samuel Xavier, do Fluminense. Tá? Essas são as melhores 4 opções para as laterais com base nas estatísticas. Tá certo? A gente gostaria de estar indo com o SG do Fluminense. Como o Samuel Xavier também é um cara que conquista bastante, a gente vai colocar como primeira opção de lateral o Samuel Xavier. Tá? Ele precisa de 2,84 para valorizar. A nossa segunda opção vai ser o Mike, do Palmeiras. Apesar de não estar entre as melhores, né? O Mike está entre aí os 9 melhores, por aí. A gente vai escalar ele com base no confronto. Tá? Pelo confronto favorável, a gente vai estar escalando o Mike, que precisa de apenas 0,12. Então, a gente vai equilibrar essas laterais aí. Né? O Samuel precisando de 2 e pouquinho, e o Mike precisando de 0,12. Agora, a gente vai para os meias. Lembrando que, para essa rodada, os meias realmente está bem difícil de escalar. Tá? Está muito difícil de escalar. Mais uma vez, vamos falar de estatística aqui. Se eu for considerar base e estatística, as melhores opções nessa ordem para a rodada é São Paulo, Flamengo, Grêmio, Goiás, Fluminense e Fluminense e Palmeiras só são o quinto e a sexta melhores opções, tá? Vamos lá. O São Paulo, a melhor opção é o Michel Araújo, né? Porém, vou jogar fora de casa. Flamengo, nós temos o Arrascaeta, né? Que inclusive será a nossa primeira opção aqui.
Tá? No Grêmio, a gente tem o Bitelo e o Cristaldo, que tem uma média básica muito boa. E podem dar algum caldo, apesar do confronto difícil contra o São Paulo. Goiás, a gente tem o Diego. Ele tem uma média básica muito boa. Então, assim, preste muito atenção no Diego. Vamos ver aqui, ó. Inclusive, ele está desvalorizado. E Julian Palacios também é muito bom jogador, tá? Tem feito uma média muito boa, tem dado problema, mas ele tem jogado um pouco mais avançado. Então, eu vou colocar aqui. Vocês. Diego. Diego também é uma boa opção do Goiás. Tá bom? Fluminense. Arias e o Lima, que inclusive estará no nosso time. A gente optou por colocar o Lima, que ele está com uma média muito boa nos últimos jogos. Realmente tem feito sempre acima dos 3 pontos, a última 7,14, 13,80, 5,90, 7,94, 12, 14. Ele tem feito jogos muito bons e mantido uma média. Então, essa vai ser a nossa segunda opção. Apesar do Palmeiras ser apenas a sexta melhor opção de meia, a gente vai estar escalando um meia do Palmeiras por estratégia, tá? Como o Palmeiras vai, a gente acredita que o Palmeiras vai ficar muito em cima do Curitiba e o Rafael Veiga não vai jogar, o Gabriel Menino será responsável pelas bolas paradas, exceto pênalti, né? Pelas bolas paradas, vai estar muito à frente, chega bastante à frente, então vai ser o Gabriel Menino, nossa terceira opção para meia. Então, lembrando, meia de São Paulo, Flamengo, Grêmio, Goiás, Fluminense e Palmeiras são boas. Nessa ordem, são boas opções. Tá bom? Com destaque para os nomes que a gente falou aqui anteriormente. Ataque. O nosso ataque de estatística. Por cruzamento de scout, a melhor opção de ataque é o Flamengo. Ressalva. O jogo é apenas segunda-feira, a gente não sabe quem vai jogar. Se o Gabigol vai jogar, se o Pedro vai jogar. Então, por questões de estratégia, a gente não vai colocar nenhum atacante do Flamengo. Tá bom? A segunda melhor opção é o Santos. Aí a gente tem o Mendonça, que é uma opção maravilhosa, porém, a ressalva do Mendonça é aqui, ó. A ressalva do Mendonça é o atacante que mais precisa de ponto para valorizar. Ele precisa de 12,09. A alternativa a ele é a outra extremidade, em termos de valorização. David Washington. É um cara que tem uma boa média, tá? A média dele, ó, 14,10, 9,80, 7,93. Na última, foi o único jogo que ele foi mal. Então, precisa de muito pouquinho para valorizar. É uma alternativa ao Mendonça. A terceira opção, pasmem, é o Curitiba. Desculpa, é o Cuiabá. Só que o Cuiabá joga fora de casa. E não tem como confiar no Devinho, né? Não tem como confiar num cara desse. Então, assim, o Cuiabá a gente está descartando, apesar de estatisticamente ser uma boa. Quarta opção, Fortaleza. Quem que vocês podem colocar aqui? É o Thiago Galhardo. E eu também vejo um risco, porque ele não costuma jogar o jogo todo. Se ele não fizer uma pontuação boa, ele vai no outro extremo. Ele não consegue manter uma regularidade em termos de média. É arriscado. Tem o Lutero.
também não sabemos se vai para o jogo. Então, assim, há um risco e escalar atacantes do Fortaleza, a não ser que a gente acompanhe até o final da rodada. Existem opções melhores, tá? Quinta opção, Goiás. Vocês podem ver que está realmente bem difícil. A estatística, ela converge para equipes que têm atacantes não confiáveis, né? Então, Goiás, a gente não está indicando ninguém. Tem esse Vinícius, tem o Matheus Peixoto, e assim, o Goiás melhorou, né, com o novo treinador, está bem melhor, mas o Cuiabá também melhorou, né? Então vai ser um confronto aí que pode ser até que seja bem truncado, porque nenhum dos dois podem perder essa partida, né? É um confronto meio que direto ali na zona de rebaixamento, né? Em sexto, Palmeiras. A gente acha que não pode deixar de haver nenhum atacante, não pode deixar de ter nenhum atacante do Palmeiras no time de vocês. A gente optou pelo Arthur, né? A gente tem o Dudu, o Arthur e o Rony. O Arthur vive o melhor momento do ataque do Palmeiras. Então, assim, o Arthur vai ser o nosso escolhido aí para compor o trio de atacantes, devido ao seu melhor momento, tá? Inclusive, já adianto, é faixa para ele, tá? Vai ser o nosso capitão, devido ao melhor confronto. Nossa segunda opção de ataque não será por scout, será pelo nome mesmo, pelo que ele já fez. A gente acredita que o Cano. Essa é uma pergunta. Vocês vão colocar o Cano no time de vocês? Nós vamos colocar. Vamos colocar o Cano aí, porque já são 3, 4 jogos sem marcar. O Fluminense não anda tão bem. Nesse jogo no Maracanã, a torcida do Fluminense já falou que vai apoiar o time, né? Então, assim, vai ser um Maracanã lotado e acha que o Cano pode desencantar. Então, o Cano vai ser o nosso segundo elemento. O terceiro elemento também será um elemento que não está entre os mais cotados, porém de uma média básica muito boa, que é o Hulk. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro foram eliminados da Copa do Brasil, então vai ser um jogo franco, né? Sempre tem gols, e acredito que o Hulk possa fazer um bom jogo aí, é o batedor de pênalti, o batedor de falta. O Cruzeiro está cedendo gols aí para todos os times. Então, assim, a gente vai botar o Hulk por essa questão. Mas você pode dobrar até o ataque do Palmeiras com o Rony, ou dobrar o ataque do Palmeiras com o Dudu. Você pode botar o Calleri, por que não? O problema é que joga no Sul, né? Joga lá contra o Grêmio, mas o Grêmio está tomando muito gol. Tem o Luizito Soares, que é sempre o Luizito. E o Mendonça, para mim, é uma das melhores opções. Caso jogue, se você tiver confiança que vai jogar ou tiver alguma informação, Gabigol e Pedro também é uma ótima. Ressalva, Gabigol e Pedro, se jogar um dos dois, é a melhor opção de ataque para a rodada. Santos, Mendonça ou David Washington é a segunda melhor opção da rodada. Tá? Então, são jogadores que você pode perfeitamente estar colocando no seu time aí, que vai estar bem representado. O nosso time ficou. Vamos escalar o banco de reservas. Eu vou tirar aqui o Everson, fazer o hack, tá?
Botar o lomba. Como nosso reserva. Nosso lateral. A dúvida entre Marcos Rocha, Mike, tá? O Marcos Rocha apenas por segurança, tá? Na zaga, vamos de Bruno Mendes. Campo. O Michel Araújo. No ataque. Rony. Nosso time ficou, então, o Everson, do Atlético Mineiro, né, fazendo um hack aí com Marcelo Lomba. Laterais, Mike, do Palmeiras, Samuel Xavier, do Fluminense. Dupla de zaga, Luan, do Palmeiras, e Gomes, do Palmeiras. Meio campo, Arrascaeta, do Flamengo. Gabriel Menino, do Palmeiras, e Lima, do Fluminense. Ataque, Cano, do Fluminense, Hulk, do Atlético Mineiro, Arthur, do Palmeiras. Arthur com a faixa de capitão, e o treinador é o Abel Ferreira, do Palmeiras. Tá? Banco de reservas, lateral, Marcos Rocha, do Palmeiras, Bruno Mendes, do Corinthians, Michel Araújo, do São Paulo, e Rony, do Palmeiras. Tá? Esse time aí, podemos alterar alguma coisa, né? Tem jogos que vão ocorrer. O primeiro jogo vai ser o do Fortaleza, né? Pode até ficar atento aí quem vai jogar no ataque do Fortaleza. O ataque do Fortaleza é uma boa opção também para essa rodada, né? E o próprio Pikachu, né? Então esse time pode sofrer alguma alteração, e a foto definitiva do time vai estar no nosso Instagram. Ok? Então esse é o time do Cris do Cartola para a rodada número 9. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Aproveitem, degustem essas dicas que são realmente bem valiosas, fruto de bastante estudo de nossa parte, tá? Um comunicado aí, o nosso Gajo Portuga não pôde estar gravando o vídeo comigo hoje, mas participou comigo
na montagem do time, dos crias. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho das notificações e seguir a gente no Instagram, né? Porque no Instagram que vai a foto do time definitivo da rodada, tá certo? A gente deseja aí uma boa sorte para vocês e rumo à nova mitada. Um grande beijo do Barbudinho da Vila no coração de vocês. Até! Beijo!